E aí, pessoal, vamos lá? Nossa segunda aula de movimento uniforme. Então, nessa aula a gente vai trabalhar um pouco a equação horária do movimento uniforme, né? Resolver alguns exercícios com ela e ver o funcionamento dessa equação aí para a gente resolver alguns exercícios. Então, vamos lá. Nossa aula, movimento retilíneo uniforme, nossa aula de número 2. Na aula passada a gente fez a aula número 1, onde a gente mostrou o movimento uniforme e as características dele. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a sua equação, né, sua função horária do espaço. Então vamos relembrar o que a gente fez na última aula. Equações do movimento uniforme. Quais são essas equações do movimento uniforme? Eu tenho a função horária do espaço, na verdade ela vem da minha equação da velocidade média. Como eu estou em movimento uniforme, minha velocidade média ela não muda, ela é a mesma sempre, então eu tenho uma velocidade constante. E aí eu posso organizar essa fórmula e chegar nessa fórmula aqui, ó, onde eu tenho S igual a S0 mais V vezes T. Quem é S? S é o espaço final em que o móvel chega. É aquela localização final dele naquela reta que a gente utiliza para localizá-lo. Seria o espaço final dele, né? Quem é S0? S0 é meu espaço inicial. Alguns materiais aí traz como SI. Aqui eu utilizo o S0 para ser o espaço inicial. É de onde ele partiu, de onde ele começou o seu movimento. V é minha velocidade sempre constante, e T é meu tempo. Por isso que ela tem o nome de função horária do espaço, porque o espaço depende do meu tempo. Então, o tempo é quem me diz em qual espaço meu móvel vai estar, certo? Para a gente lembrar dela, a gente falou que a gente vai associar com sorvete. Então, é o S de sorvete, nossa equação horária do espaço para o movimento uniforme. Então vamos lá aos exemplos. Vou fazer 3 exemplos com vocês e deixar mais alguns exercícios. Primeiro exemplo, um corpo que possui velocidade constante. Se a velocidade é constante, a gente pode já associar que eu estou falando de um movimento uniforme. Minha velocidade constante de 10 metros por segundo está numa posição S0. Toda vez que eu falo em S0, quer dizer espaço inicial de 5 metros. Quando o tempo é igual a 0 segundos. Então, quando eu comecei a marcar o tempo, meu espaço inicial era 5 metros. Escreva a equação horária do movimento. Então, a letra A, ele quer que a gente escreva a equação horária deste movimento. A B, qual é a posição no instante T igual a 5 segundos. Então vamos lá. Questão A. Dados. Vou separar os dados no exercício. Vou mudar a cor da caneta. Pegar a caneta azul. Vamos lá. Velocidade 10 metros por segundo. Tirei lá do meu exercício. Posição inicial 5 metros. Então quando eu comecei a marcar o tempo, estava na posição 5 metros. Se a gente pensar numa reta, a orientação dele, aqui eu tenho meu marco 0, quando eu comecei a marcar o tempo, ele não estava em 0, ele estava em 5 metros, então ele estaria aqui. E aí, como a velocidade é positiva, ele vai caminhar nessa direção, seguindo a parte positiva da minha trajetória. Ok, pergunta, ele quer qual é a equação horária do movimento, ele quer a função horária do meu espaço para este movimento uniforme. E aí a gente lembra que essa equação é a equação do sorvete, S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Vou substituir quem aqui? Os dados que eu tenho. Eu só tenho a minha velocidade, que é 10, então no lugar da velocidade aqui eu vou colocar 10. E eu tenho meu espaço inicial, que é 5, então no lugar do meu espaço inicial eu vou colocar 5. Eu não tenho quem é S final, espaço final, e não tenho tempo. Letra A, eu não tenho tempo, então eu vou deixar em função de tempo. Então, minha equação horária para o espaço ficaria 5 no lugar de S0, mais 10 no lugar da velocidade, vezes o tempo. Então, essa é a minha equação horária
do espaço. É ela que determina em qual ponto eu vou estar na minha trajetória, dependendo do meu intervalo de tempo. Tá? Questão B. Qual é a posição no instante t igual a 5 segundos? Então, dados, eu tenho que o tempo agora é 5 segundos. A pergunta, eu quero a posição, eu quero o espaço final dele. Depois de 5 segundos, aonde ele está? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Resolução. Eu tenho a minha equação horário do espaço, que eu descobri na letra A, S igual a 5 mais 10 vezes o tempo. Agora, se eu quero descobrir quem é S, quem é meu espaço final, basta no lugar de tempo, colocar o tempo que eu tenho de 5 segundos. Então, eu vou substituir 5 segundos aqui, e aí vou fazer o cálculo. Basta substituir t igual a 5 segundos, então S igual a 5, continua a fórmula, mais 10 vezes o meu tempo, que é 5 segundos. Então, S é 5 mais 10 vezes 5, multiplicação vem primeiro, resolve, 10 vezes 5, 50. Então, meu espaço final seria de 55 metros. Se a gente analisar na nossa trajetória deste móvel aqui, ó, ele partiu do espaço igual a 5, 1 segundo depois ele andou 10 metros, porque a velocidade dele é 10 metros por segundo, em outro segundo mais 10 metros, em outro segundo mais 10 metros, até chegar nessa posição em 5 segundos. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos ao nosso segundo exemplo. A equação horária de um corpo em movimento uniforme é... Então, ele me dá aqui a equação horária deste corpo em movimento uniforme. Ele coloca uma palavrinha aqui no final, SI. O que significa SI? Sistema Internacional de Unidades. Quer dizer que o espaço é medido em metros e a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. É aquela convenção que a gente fez nas primeiras aulas. Letra A, ele quer saber qual é o espaço inicial desse corpo. Letra B, qual é a velocidade desse corpo. E a letra C, qual a posição no instante t igual a 10. Então, analisando a nossa equação do movimento, eu consigo determinar todas essas respostas aqui que ele quer. Então, vamos lá. Questão A. Eu quero, qual é o espaço inicial deste corpo? Ele saiu de onde? Essa é a pergunta. Se eu olhar para a minha equação do movimento e lembrar que a fórmula é aquela fórmula do sorvete, é S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, eu consigo comparar essa equação com esta equação que ele me deu. E aí, ó, se eu comparar essa equação com essa equação que ele me deu, o espaço inicial, que é a pergunta da letra A, é aquele valor que vem sozinho na minha fórmula, na minha equação do movimento. Quem vem sozinho na minha equação do movimento é o 20. Então, meu espaço inicial é 20. Se eu traçar aquela minha reta de trajetória, marcar o ponto 0 e analisar de onde ele saiu quando o tempo era 0 segundos, ou seja, quando comecei a marcar o tempo, eu percebo que ele sai do ponto igual a 20 metros. B, ele quer qual é a velocidade desse corpo. Se eu analisar a minha equação com a equação do movimento, velocidade é aquele que vem acompanhando o tempo. Quem vem acompanhando o tempo na minha fórmula é o 2. Então, significa que o meu móvel se movimenta com a velocidade de 2 metros por segundo. E a C, qual é a posição no instante t igual a 10? Basta a gente analisar a nossa equação, no lugar do tempo, colocar 10 segundos. Então, minha equação é S igual a 20 mais 2 vezes t. No lugar do t, agora eu tenho que vale 10 segundos. Então, vamos lá. Qual é o espaço final? É S igual a 20 mais 2 vezes o tempo. Só que agora o meu tempo vale 10 segundos. Multiplicação primeiro. 20 mais 2 vezes 10 é 20. Espaço final, 40 metros. Então, está resolvido o exercício 2. Vamos ao exercício 3. A tabela seguinte nos fornece o espaço em função do tempo. Então, eu tenho qual é o espaço que o móvel está em relação ao tempo para um carro que se movimenta numa rodovia. Então, vamos lá à nossa tabela. No tempo,
medido em horas e meu espaço medido em quilômetros, ó, se o tempo é 0, ele saiu do 0. Então, se eu fizer aquela minha trajetória e marcar o ponto 0, significa que no meu tempo igual a 0, eu saí do espaço igual a 0. Quando passar 1 hora de viagem, eu estou no espaço 80. Então, significa que eu saí de 0 e cheguei no 80 quilômetros, gastando para isso 1 hora. Se agora o meu tempo é 2 horas, eu estou no espaço 160. Perceba que em 1 hora eu andei 80 quilômetros, agora em outra hora eu andei mais 80 quilômetros e assim por diante. Então, letra A, este movimento é uniforme? B, qual é a velocidade deste movimento? C, determine a função horária do espaço. Então, vamos lá, letra A. O movimento é uniforme? Sim, o movimento é uniforme. Uma das características do movimento uniforme está lá escrito no material, na primeira frase, que o móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Perceba que de 0 para 1 passou 1 hora, de 1 para 2 passou mais 1 hora, de 2 para 3 passou mais 1 hora, de 3 para 4 passou mais 1 hora. Tempos iguais, ele percorre espaços iguais, ele está sempre percorrendo 80 quilômetros de um para o outro. Veja só que a distância que ele muda em 1 hora é sempre 80 quilômetros. Então, espaços iguais e intervalos de tempos iguais. Quer dizer que o movimento é uniforme. B. Qual é a velocidade deste movimento? Se a gente verificar aqui, a gente não precisa nem de fazer cálculo para descobrir essa velocidade. Basta verificar que a cada 1 hora o carro percorre 80 km. Passou 1 hora e ele andou 80 km, mais 1 hora, mais 80 km. Significa que a velocidade dele é 80 km por hora. E aí determine a função horária do espaço. É aquela função do S de sorvete, porque o meu movimento é uniforme. Para a gente determinar, eu preciso saber qual é o espaço inicial. De onde ele saiu? Ele saiu do marco 0, tá? Aqui, ó, quando eu comecei a marcar o tempo, ele estava no 0. Qual é a velocidade que esse carro anda? Sempre 80 km por hora, como eu determinei pela minha tabela. E aí, ó, eu quero escrever a minha equação horária do espaço, basta substituir o espaço inicial e minha velocidade. Então, vai ficar o espaço inicial é 0, mais 80 vezes o tempo. Esse 0 não vai fazer importância para a gente, então significa que meu espaço final é 80 vezes o meu tempo. Qualquer desses tempos que eu testar aqui, eu vou conseguir voltar na tabela corretamente. Tá? Deixei alguns exercícios para a gente resolver.